Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bert Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa figura que, bom, moldou a civilização ocidental, mas de um jeito que talvez muita gente não conheça. E o foco aqui não vai ser teologia, e sim psicologia, liderança e até marketing. Exato. De um lado, a gente tem o psiquiatra e autor best-seller Augusto Cury, que no livro dele Nunca Desista dos Seus Sonhos, apresenta um Jesus como o maior vendedor de sonhos da história. E do outro lado, para fazer o contraponto, temos um artigo acadêmico bem incisivo do Jorge Guerra Pires, que é PhD em Ciências da Religião. E o título do artigo já diz tudo, né? O Jesus de Augusto Cury, o Jesus higienizado para o século XXI. Ou seja, uma proposta de releitura e uma crítica demolidora a essa mesma releitura. Perfeito. Então a nossa missão hoje é entender esses dois lados. Primeiro, vamos explorar a imagem que o Cury constrói. Essa de um mestre da inteligência emocional, quase um coach revolucionário. E depois a gente mergulha a fundo nos argumentos do Pires, que alega que essa versão, por mais atraente que seja, é uma construção que, assim, só se sustenta se a gente ignorar partes bem cruciais dos textos originais. E o que é fascinante aqui é que o debate vai além da figura de Jesus. Ele toca num ponto fundamental. Como nós, em cada época, reinventamos figuras históricas para que elas façam sentido para a gente, sabe? Sim, para que respondam às nossas angústias. Exato. A questão central que o Pires levanta não é se o Jesus do Cury é inspirador para muita gente. Provavelmente é, mas se ele é fiel aos textos como a obra alega ser. A palavra-chave aqui é higienização. Ok, então vamos começar por essa construção. A tese do Cury é bem ousada. Ele diz que Jesus é o mestre dos mestres, que assombra os fundamentos da psicologia. Ele basicamente pega essa figura e a transforma num estudo de caso de gestão da mente. Como é que ele faz isso na prática? Bom, ele faz isso traduzindo a linguagem teológica para a linguagem do desenvolvimento pessoal. Ele pega eventos e falas super conhecidas e dá uma roupagem nova, uma outra interpretação. Tá, me dá um exemplo. Aquele chamado famoso aos discípulos. A frase, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Como o Cury lê isso?
Então, para ele, isso não é uma ordem divina, um chamado sobrenatural. Ele enquadra isso como uma proposta de negócio, sabe? Um pitch de um projeto de vida tão magnético que aqueles homens simples não tiveram escolha. Ah, então é por isso que ele o chama de o maior vendedor de sonhos. Exatamente. Ele não deu uma ordem, ele vendeu uma visão, uma startup de transformação humana, por assim dizer. Uma startup de transformação humana. É uma imagem muito forte. E essa secularização dos conceitos continua, né? Ele faz algo parecido com a ideia de arrependimento. Sim, e esse é um ponto-chave. Ele pega a palavra grega metanoia, que a gente traduz como arrependimento, e que carrega um peso enorme de culpa, de pecado. De punição. Isso. E ele redefine completamente. Procure, metanoia é um termo quase técnico de psicologia. Significa mudança de rota, revisão de vida. Ele transforma um conceito de salvação numa ferramenta de autoavaliação. Ele está, na prática, tirando o componente moral religioso e colocando no lugar um componente terapêutico? Perfeito. Ele está secularizando o conceito para uma audiência que talvez não se conecte com a ideia de pecado, mas com certeza se conecta com revisar a própria vida, buscar o bem-estar. E aqui vem a parte que eu achei mais provocadora. A análise que ele faz da equipe de Jesus. Ele descreve os discípulos como um time. E assim, não é um time dos sonhos. Longe disso, Cury os descreve como um grupo completamente despreparado. Pedro é impulsivo, intolerante, João é ambicioso, quer sentar ao lado do poder, enfim, um desastre pela ótica de qualquer manual de gestão de pessoas. O mais curioso é que, segundo Cury, uma equipe de psicólogos modernos reprovaria todos eles. Talvez com a exceção de Judas, que ele descreve como mais discreto e equilibrado. O que ele quer dizer com isso? É uma provocação, né? Ele usa essa hipérbole para dizer que os nossos métodos de hoje, focados em estabilidade e competências pré-definidas, teriam descartado o potencial bruto que Jesus supostamente viu. Entendi. A ousadia dele, segundo Cury, foi justamente apostar nesse material humano problemático para formar os maiores pensadores da Terra. É a figura do líder coach que vê potencial onde ninguém mais vê. E para fechar essa construção do Cury, tem a gestão da emoção, que é o carro-chefe dele. Ele foca muito na calma de Jesus diante das maiores crises, tipo a traição e a negação. Sim, para Cury, esses momentos provam a tese. A serenidade diante de Judas e Pedro não é passividade, mas o ápice do gerenciamento de pensamentos. É a capacidade de entender a falha humana, de não reagir com ódio mesmo sob a pressão mais extrema. A prova final de que ele era um cientista da mente. Ok, essa imagem é poderosa e, vamos ser honestos, muito atraente. Um líder que transforma uma equipe disfuncional em estrelas. Um mestre da serenidade. Mas é aqui que o Jorge Guerra Pires entra com um balde de água fria, não é? Com um balde de gelo. A primeira pergunta que ele faz no artigo é brutalmente direta. Ele pergunta, esse Jesus de Cury existe nos textos? E a resposta dele é um não categórico. Nossa! Para Pires, o que Cury apresenta não é uma análise, mas uma reconstrução cuidadosamente adaptada às sensibilidades do século XXI. Um personagem palatável, motivacional e emocionalmente elegante, como ele descreve. Pires chega a resumir o que ele chama de operação intelectual de Cury em alguns passos. Quase uma receita, né? Exatamente. O primeiro passo, segundo Pires, é a seleção. Escolher a dedo só as passagens que soam bem aos nossos ouvidos modernos. O amor, o perdão, o serviço. O segundo passo seria reinterpretar. Pegar conceitos que são, na origem, apocalípticos. Como o juízo final. E transformar em metáforas terapêuticas. O terceiro passo, e talvez o mais crítico, é a eliminação. Simplesmente apagar, ignorar todas as menções à ameaça, à punição, à ira. E, por fim, o reempacotamento. Apresentar esse personagem editado não como figura de fé, mas como um cientista da mente. Uau! Então ele está basicamente acusando Cury de editar os evangelhos para criar um produto mais vendável.
É isso? É exatamente essa a acusação. E Pires começa o ataque pelo método. Ele aponta como um erro grave a comparação que Cury faz entre Jesus e, sei lá, Einstein. Ele diz que isso é uma confusão de categorias. Como assim? Einstein é histórico, deixou obra verificável, cartas, artigos. Jesus nos chega exclusivamente por textos teológicos, escritos décadas depois, com uma agenda de fé muito clara. Tratar os dois como equivalentes é metodologicamente insustentável para Pires. Mas o ponto que realmente me chamou a atenção na crítica do Pires não é sobre o que o Cury analisa, mas sobre o que ele parece ignorar por completo. É uma acusação bem séria, a de omissão. Essa é a crítica mais pesada do artigo. Pires argumenta que a tese do Cury só funciona porque ele ignora tudo que a contradiz. Ele vai direto nas fontes e mostra que mesmo em Marcos, o evangelho mais antigo, a figura de Jesus está repleta de discursos sobre punição escatológica, fogo que nunca se apaga. Certo. E parábolas que não terminam com final feliz, mas com destruição para quem falha. E escatológica aqui se refere à ideia de fim dos tempos, de juízo final, certo? Exatamente. Refere-se ao destino final da humanidade. E segundo os textos que Pires cita, esse destino não é igual para todos. Existe uma ameaça real de punição. Entendi. Portanto, quando o Cury afirma que Jesus não ameaçou, apenas convidou, Pires rebate dizendo que isso não é uma interpretação, é uma reedição. É pegar uma tesoura e cortar as partes que não cabem no molde do guru motivacional. Isso também se aplica à ideia de liderança que o Cury elogia tanto, aquela do maior é aquele que serve. Sim, Pires desconstrói essa ideia também. Cury foca nessa frase, que é um pilar da liderança servidora moderna. Mas Pires mostra o outro lado da moeda. Nas parábolas, o servo que falha, ele não recebe um feedback construtivo. O que acontece com ele? Ele é lançado fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nossa, isso está longe de ser um modelo de gestão humanizado. Completamente. Pires conclui que isso não é liderança horizontal. É um modelo hierárquico com coerção moral máxima. A recompensa é infinita, mas a punição também. Chamar isso de inteligência emocional na visão de Pires é um anacronismo grave. E a serenidade? A estabilidade emocional que Cury vê como a prova máxima de domínio mental. Pires também contesta. Contesta frontalmente. Ele argumenta que os próprios evangelhos, mesmo querendo enaltecer Jesus, descrevem momentos de angústia extrema. O exemplo clássico é o Getsemane, na noite antes da crucificação. O texto fala de uma alma triste até a morte, de suar sangue, de pedir a Deus que afastasse aquele destino dele. Isso não soa como o mestre zen que o Cury descreve. De forma alguma. Para Pires, confundir o que ele chama de resignação teológica, que é aceitar um destino divino, com regulação emocional saudável, como a psicologia entende, é um erro psicológico básico. Uma pessoa em colapso pode ainda assim se resignar. Uma coisa não é a outra. Fica claro que estamos diante de dois projetos completamente diferentes. O do Cury é inspiracional, prático. Ele usa Jesus como um arquétipo para ensinar as teorias dele sobre a mente humana. O objetivo é ser útil. Perfeitamente. É um projeto psicológico. Já o projeto do Pires é de crítica histórica e textual. A preocupação dele é com o rigor, com a fidelidade às fontes. Ele não está discutindo se a visão do Cury ajuda as pessoas, mas sim se ela corresponde ao que está documentado. O que nos leva ao coração do conflito que você mencionou no início. De um lado, um Jesus que é útil para os nossos dilemas de hoje. E do outro, a demanda acadêmica por um Jesus que seja coerente com os textos que originaram, com toda a complexidade e, francamente, com os aspectos que são bem duros para nós hoje. Certo. E é aqui que Pires aponta o que ele chama de a contradição final e inevitável no projeto de Cury. Então vamos lá, qual é essa contradição? Porque me parece ser o ponto central do argumento dele. E sem a consequência negativa, o incentivo para seguir as regras diminui muito. Exato. Por outro lado, se você mantém esses elementos, o fogo eterno, o servo lançado nas trevas, então essa figura não pode, de jeito nenhum, ser um modelo de inteligência emocional para os padrões do século XXI. Ele seria visto como autoritário, ameaçador. Talvez até psicologicamente abusiva. Quer dizer, é inconciliável. Ou você tem o Jesus dos textos com a ameaça e a coerção,
Ou você tem o guru de bem-estar do Curry. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Precisamente. E é por isso que Pires conclui que Cury, ao tentar conciliar o inconciliável, não está fazendo uma análise. Ele está fazendo uma reescrita. Ele quer o carisma sem a coerção. E o resultado é um personagem novo, customizado para um novo público. Resumindo nosso mergulho de hoje, então. Vimos, primeiro, a construção de um Jesus para o nosso tempo, feita pelo Augusto Cury, o mestre da mente, especialista em emoções, o vendedor de sonhos ideal para uma sociedade que busca propósito. E em seguida vimos a desconstrução dessa mesma imagem pelo artigo do Jorge Guerra Pires. A crítica contundente de que esse Jesus higienizado só é possível quando se ignora sistematicamente os aspectos mais duros e autoritários dos textos originais. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande lição? Acho que o ponto central é uma reflexão sobre como a gente lida com o passado para dar sentido ao nosso presente. O sucesso estrondoso de Cury não é um acaso. Ele mostra que existe um mercado gigantesco por narrativas que nos confortem, que validem nossos valores atuais. Um Jesus que você poderia contratar para dar uma palestra de liderança na sua empresa. Exatamente. E a crítica de Pires, por outro lado, age como um freio de arrumação. É um lembrete da importância de manter um olhar crítico e sempre perguntar o que foi deixado de fora, o que foi convenientemente esquecido para que essa história soasse tão bem. Fiquei pensando aqui. Essa discussão nos deixa com uma pergunta maior para refletir. Quando a gente adapta qualquer figura histórica para as nossas necessidades, seja Jesus como o guru de gestão, os estoicos como coaches de vida, ou Sun Tzu como estrategista de negócios, onde é que a gente traça a linha? Onde termina a interpretação legítima que busca inspiração e onde começa a reinvenção que cria um personagem inteiramente novo que só por conveniência compartilha um nome famoso do passado?